Bem, tivemos aí o jogo entre Coritiba e Remo, terminou 0-0. Tem análise sobre isso aqui no canal. Mas vamos falar sobre as declarações de Marcos Braz, o executivo de futebol do Clube do Remo, que falou com a imprensa. Bem, não falou não, deu um pronunciamento ali a respeito da arbitragem desse jogo que terminou ainda há pouco. A gente vai trazer na íntegra esse pronunciamento, mas antes eu peço para que você se inscreva aqui no canal, deixa o like no vídeo, compartilhe o vídeo e não perca os nossos conteúdos. Além disso, também nós vamos falar sobre bastidores do Clube do Remo. Sobre bastidores e algumas informações quentes a respeito de reuniões que estarão acontecendo durante essa semana. Vamos lá, vamos trazer primeiro esse pronunciamento do Marcos Braz, né? Ele foi na sala de entrevistas lá do Couto Pereira falar a respeito da arbitragem, na qual ele classificou como desastrosa. Ele não falou em nenhum momento sobre permanência ou não de Antônio Oliveira, mas a gente sabe que ele vai permanecer no comando técnico do Clube do Remo. E o Marcos Braz fez muitas críticas à arbitragem do jogo contra o Coritiba. Bora acompanhar. Bem, boa noite a todos. Claro que a pessoa que deveria estar aqui falando do jogo não sou eu, é o técnico, seria a comissão técnica, alguém pertinente à parte do jogo, do futebol, mas infelizmente hoje a gente tem que apresentar o repúdio dessa arbitragem em relação a hoje. Dizer que a maneira com que foi revista o VAR em relação a penalidade e a expulsão é uma brincadeira. Eu acho que os times do Norte já existe uma logística em que você tem uma grande dificuldade, mas isso aí não é culpa de ninguém, principalmente do Curitiba. Curitiba não tem nada a ver com isso. Agora, essa situação em relação à interpretação do que foi feito a arbitragem hoje é uma brincadeira. Eu acho que deveria essa situação em que você, por mais de 3 ou 4 vezes, você chega e interrompe a arbitragem para que fosse revista. Eu sei que isso está dentro da regra, isso está dentro do jogo, mas é uma piada o que aconteceu hoje aí, né? Juiz com medo de expulsão, com medo, juiz... Eu não entendi qual é o tamanho do medo da arbitragem aqui, porque aqui é um local que é cordial em relação à arbitragem, é cordial a relação a quem vem jogar aqui. Eu vim aqui diversas vezes, eu não sei qual é o medo que teve essa arbitragem para fazer a arbitragem que teve hoje aqui. Então, assim, para deixar o repúdio em relação à diretoria do Remo, peço desculpa a toda a torcida do Remo que deveria e gostaria, claro, de ouvir os jogadores, ouvir quem de direito, mas eu não posso perder essa oportunidade, ainda mais depois que eu não perdi o jogo. Porque depois que você perde o jogo em determinadas situações, você fica de uma maneira muito desconfortável para você passar a lupa em determinadas situações. Essa é uma situação que precisa ser passada a lupa. Não teve essa revisão que foi feita em relação ao pênalti e à expulsão. Foi uma brincadeira, foi uma covardia que fizeram com o Remo. É isso que eu queria deixar claro aqui e deixar também de uma maneira bem calma e tranquila. O Curitiba não tem nada a ver com isso, jogou o jogo, apenas quem fez o que fez dentro disso aí foi a arbitragem. Muito obrigado aí e desculpa por eu estar falando e não o técnico ou um jogador. Mas da mesma forma também que ele fez críticas, ele também vai ter que estar preparado para ouvir algumas críticas. Isso porque, ao que tudo indica, nessa semana agora que está entrando, algumas informações que eu recebi de dentro do Clube do Remo já me informaram que vai haver uma reunião no Conselho Deliberativo para tratar sobre a conduta da assinatura dos contratos que estão vindo para o Clube do Remo por intermédio do executivo de futebol do clube, Marcos Braz. Vai haver essa reunião e claro que vai haver também questionamentos sobre isso. E o que a gente sabe com relação à permanência de Antônio Oliveira é que quem está bancando é o Marcos Braz, é o executivo de futebol do Clube do Remo. E
um pequeno grupo que faz parte hoje do Clube do Remo, um pequeno grupo de abnegados, que tem a sua importância também dentro do Clube do Remo, também apoia a permanência do Antônio Oliveira, né? Incluindo ali ao lado também do próprio Marcos Braz. Só que esse pequeno grupo está começando a perder força, porque o Remo não está apresentando evolução. É o que eu falei no meu vídeo de análise. Não está apresentando evolução. E isso é muito perigoso. O Remo perdeu uma posição, pode perder mais posições, pode ficar longe do G4 e aí ver a chance do acesso escapar aí pelo ralo. Então, o que a gente sabe é que o Marcos Braz vai ter essa reunião com o Condel e outras reuniões serão feitas justamente para tratar a permanência de Antônio Oliveira no comando técnico do Clube do Remo. O que a gente tem de informação é que ele está mantido no cargo até quinta-feira. Mas essa situação pode mudar a partir do momento em que a delegação chegar aqui na capital paraense. Inclusive, eu acompanhei uma entrevista do Manuel Ribeiro Filho, ele que é conselheiro do Clube do Remo, estava lá em Curitiba acompanhando a delegação, e ele deu a entrevista à Rádio Clube do Pará, para o Paulo Cacheado, e ele disse, né, que há uma insatisfação realmente muito grande interna com relação ao rendimento da equipe. Não disse diretamente sobre a questão do Antônio Oliveira, mas ao rendimento da equipe dentro de campo. Vamos aguardar, porque é o que tudo indica, a gente pode ter novidades em relação a isso. Agora, claro, essa questão da reclamação da arbitragem, isso para mim ficou mais como uma forma de tentar defender o seu cargo e defender o seu trabalho do que realmente uma forma de defender o Clube do Remo. É como se fosse uma espécie de cortina de fumaça ali para proteger do que de fato é hoje o maior problema do Clube do Remo, que é justamente essa questão do comando técnico, desse desempenho técnico, melhor dizendo, que o Remo está tendo dentro de campo. E, bom, como eu falei ainda há pouco, ele despistou sobre a questão do Antônio Oliveira, ele não falou nada sobre essa questão aí do comando técnico, despistou. Ele até foi perguntado por uma jornalista da ESPN e ele disse que não ia falar nada sobre Antônio Oliveira, mas o que a gente já sabe é que teremos reuniões por aqui, por Belém, para decidir o futuro de Antônio Oliveira no comando técnico do Clube do Remo. Por enquanto, ele comanda a quinta, mas amanhã a gente pode ter novidades com relação a isso. Não se sabe ainda, tá tudo muito ainda à flor da pele, ainda tá com aquela poeira muito no alto, tem que esperar baixar a poeira para aí sim poder tomar aí as melhores decisões. Com relação à arbitragem, foi desastrosa, foi horrível, ela foi realmente escandalosa. Eu tô aguardando sair a análise do VAR para poder fazer um vídeo com base naquilo tudo que foi falado dentro dessa análise. Mas eu volto a dizer, uma coisa não impede a outra. Essa não ida do Antônio Oliveira para a coletiva, isso ainda não me desceu. Tem alguma coisa acontecendo sim, mas a gente só vai descobrir quando a delegação chegar em Belém. Mas e aí, torcedor azulino, me fala a tua opinião sobre o jogo, sobre a arbitragem, sobre Antônio Oliveira e sobre essa declaração do Marcos Braz. Eu quero te ouvir, eu quero interagir com você. Por favor, se inscreva aqui no canal, deixa o like no vídeo, compartilhe o vídeo e não perca os nossos conteúdos, porque isso é muito importante pra gente, pra que a gente continue crescendo aqui cada vez mais no YouTube. Valeu, tamo junto e até a próxima!